Introdução, minha história e por que a sua é a que importa. Nessa parte, o autor ele vai contar a experiência dele de vida e o que levou ele a escrever o livro. Então, ele vai falando algumas coisas que aconteceram na vida dele. Em 99, no dia 3 de dezembro de 99, ele sofreu um acidente às 23h32. E bateram no carro dele, foi um acidente muito grave, ele ficou realmente muito machucado e foi num momento da vida dele onde ele achou que nada podia segurar ele, onde ele achou que ele estava no topo de tudo. Ele tinha uma namorada que ele amava, ele tinha uma família que apoiava, ele estava bem com relação à parte profissional, enfim, ele estava feliz, ele não esperava que aquilo fosse acontecer. Ninguém espera que a sua vida vá mudar de uma hora para outra. Ele ficou em coma e quando ele acordou, falaram que talvez ele não pudesse andar e aí ele conseguiu superar, voltou a andar. E aí ele vai descrevendo, no ano 2000 o que aconteceu, que ele fala que ele começa deitado em uma cama de hospital. Em 2001 ele aprendeu algumas coisas e ele foi dar palestras motivacionais, mostrando que apesar do acidente ele conseguiu superar aquilo e continuou a viver. Então ele usou aquilo para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Em 2002 falaram para ele, escreve um livro, e ele tentou, mas não se considerava um escritor, mas ele terminou top 10 na empresa que ele trabalhava enquanto vendedor e foi bem. Em 2004 ele começou continuou na empresa enquanto vendedor e ele passou a ser um gerente de vendas. Em 2005 ele percebeu que ele queria muito ser palestrante motivacional, mas que ele não tinha chegado ao auge dentro da empresa em que ele trabalhava e ele queria chegar ao auge. Então, determinado, ele conseguiu chegar ao auge e escreveu o primeiro livro. Em 2006, esse livro primeiro que ele escreveu foi um dos mais bem colocados da Amazon e o editor dele fugiu com todos os royalties dele e sumiu, simplesmente foi embora. Em 2006, conseguindo superar essa condição aí do cara sumir com as coisas com o dinheiro dele e tal, ele começou enquanto coach. Um empresário pediu para que ele auxiliasse ele, perguntou se ele podia ser coach dele, ele falou, claro, teve sucesso, o cara teve sucesso e aí ele continuou enquanto coach, obtendo muito sucesso. Em 2007, a vida dele desmoronou. Os Estados Unidos entrou em uma crise financeira, as pessoas não tinham como pagar o processo de coaching e ele estava com uma dívida de $425 mil. Ele estava devastado mental, emocional e fisicamente. Estava bem alto, ele estava indo muito bem e de repente sofreu uma rasteira, Aí em 2008 a vida dele começou a mudar, Um amigo dele chegou para ele e falou assim: por que você não faz uma corrida de manhã? Aí ele falou, odeio correr. Mas ele tentou, ele foi e ele fez. E a partir desse momento ele começou a ter uma perspectiva diferente sobre o que ele podia fazer nessa parte da manhã. E ele começou a criar um milagre da manhã, um milagre pessoal dele da manhã. E aí em torno de 2008 ele continuou a desenvolver esse milagre da manhã. E ele começou a compartilhar isso com outras pessoas. E aí as pessoas começaram a compartilhar os resultados que eles foram tendo. E em 2009, ele falou, foi meu melhor ano até agora. Ele casou com a mulher dos sonhos dele, teve a filha dele e escreveu o livro. Em 2012, ele publicou o livro e obteve excelentes resultados. O começo é aceitar total responsabilidade por sua vida e recusar-se a culpar outra pessoa. O grau em que você aceita a responsabilidade por tudo em sua vida é precisamente o grau de poder pessoal que precisa para mudar ou criar qualquer coisa que queira. É importante entender que responsabilidade não é o mesmo que culpa. Enquanto culpa determina quem está em falta por algo, responsabilidade determina quem está comprometido a melhorar as coisas. De fato, não importa quem está em falta,
Tudo o que importa é que você e eu estamos comprometidos a deixar o passado no passado e a fazer de nossa vida exatamente o que queremos que ela seja, começando hoje. Encare a sua vida e vamos para o capítulo 1.